Bem, eu sou Jonathan dos Santos Ferreira, tenho 33 anos, sou professor de filosofia e remanescente quilombola da comunidade do Quilombo do Capoeirão, em Itabira. Um pouco da minha trajetória tem muito a ver com a história de luta e de resistência do meu próprio povo, enquanto povo quilombola, né? Fui um dos poucos jovens que conseguiu alcançar a universidade. Então, falar de Quilombo do Capoeirão é falar também de resistência. Isso faz parte da minha história, da minha trajetória de vida. Hoje eu assumo a direção de uma escola estadual, né? Como professor efetivo, sou diretor de uma escola estadual e tenho sempre levado também nas minhas pautas de militância a busca pelo direito e a igualdade da comunidade negra itabirana e o reconhecimento. Em Itabira nós somos 2 comunidades certificadas, né? Recentemente, no ano de 2019, a comunidade do Quilombo do Capoeirão, que é a minha comunidade, recebeu a certificação junto à Fundação Cultural Palmares, e isso foi graças também a um trabalho que eu desenvolvi aqui no município de Itabira, que foi um estudo panorâmico sobre a realidade da evasão escolar em comunidades quilombolas. Então esse estudo corroborou, de certa forma, para o reconhecimento de nossa comunidade. Mas isso ultrapassa, né, os estudos acadêmicos. A nossa luta hoje ela é a mesma de ontem, né? É a questão da visibilidade e da nossa própria resistência enquanto comunidade negra. Então eu sigo aí nessa trajetória, hoje participando do Conselho da Igualdade Racial e militando no sentido de buscar mais visibilidade aos alunos que são das comunidades quilombolas. E a questão da infraestrutura, hoje nós temos uma associação, a qual eu participo dessa associação também, né? Como membro da Associação do Quilombo do Capoeirão, para buscar toda a nossa emancipação enquanto comunidade quilombola. Nós sabemos que, apesar de tantos avanços que já ocorreram na legislação, muito ainda nós precisamos avançar, ainda mais quando se trata no município de Itabira, né? Nós falamos aí do acesso à educação, falamos da infraestrutura, do emprego, da renda, da emancipação feminina. Eu acho que o papel de um líder, de um representante de uma comunidade é motivar e buscar desenvolver esses potenciais, esses eixos dentro das comunidades quilombolas. Então eu assumi essa tarefa como algo assim para a minha vida mesmo, de buscar lutar junto ao meu povo, à minha comunidade, para buscar visibilidade para nossas comunidades quilombolas de Itabira. Esse é um pouco da minha trajetória. Comecei justamente com a pastoral afro, né, na paróquia Santo Antônio, conhecendo um pouco mais sobre a luta e a resistência das comunidades negras. E ao longo do tempo a gente vem vivenciando momentos de formação com a comunidade. Hoje eu faço parte de um grupo de estudos da UFMG também que está ali para alinhar com as lideranças e buscar parcerias para a gente poder dar visibilidade ao nosso povo quilombola, né? A gente acredita que a academia dentro dos campos quilombolas, do espaço do território quilombola, ela fomenta saberes e ajuda também a dar visibilidade ao nosso povo, né? Hoje o nosso Quilombo do Capoeirão, ele tem recebido várias moções de aplausos, né? E tem recebido também essa como referência no município de Itabira. Nós temos usado muito da rede social para fazer chegar a nossa história às comunidades que ainda não conhecem, né? E quando essa exposição chegou dos Muros Invisíveis, ela conseguiu dar importância ao nosso povo quilombola. Quando a gente fala dessa importância, é importância de voz, de vez e de se representar e se sentir enquanto povo quilombola. Isso passa pelo processo da educação, né? Onde as crianças lá na sala de aula podem aprender sobre a sua própria trajetória, a sua própria história e se reconhecer dentro do seu próprio território. Mas muitos desafios ainda perduram, né? E nós falamos, enquanto povo quilombola do Capoeirão, que nós existimos porque nós resistimos ao tempo e ao espaço, né? Nossas memórias, nossas histórias são contadas pelos nossos mais velhos. E a gente tende então a repercutir isso por meio da nossa experiência de vida. A oralidade é um dos elementos fundamentais para a manutenção de uma comunidade quilombola. Ultrapassa a questão da infraestrutura, é o básico, é o direito do povo quilombola, mas nós nos permanecemos aqui porque nós somos resistentes ao tempo e ao espaço. Eu percebi a necessidade de retornar e lutar pelas causas do nosso povo quilombola a partir do momento em que eu consegui identificar que eu e minha irmã éramos os únicos jovens que conseguiram lograr uma faculdade, né?
E a evasão escolar é o que sempre me preocupou. Eu acho isso um direito básico, o acesso à educação. Porque é por meio da educação que a gente defende o nosso próprio território. Eu acredito nisso. A educação ela é capaz de transformar realidades e formar pessoas, né? Então, a partir desse momento em que eu percebi que a evasão escolar estava acontecendo de forma imensa no Quilombo do Capoeirão, os casos de racismo velados, né? É um desafio que nós temos também enquanto povo brasileiro, aceitar que somos um país racista e que praticamos de certa forma racismo também. Isso me motivou a voltar da UFMG quanto estudante, né? Fiz a minha pós-graduação no UFMG discutindo justamente sobre questões raciais e território e o processo de aquilombamento no município de Itabira. E aí eu voltei para o município tendo um olhar especial para o meu quilombo do Capoeirão, né? Fiz a pesquisa aí de cunho acadêmico voltada à questão da educação, da evasão escolar. E como que essa educação, hoje nós temos uma lei muito importante, que é a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, que versam sobre a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira nas salas de aula. E eu comecei a criar hipóteses sobre a minha pesquisa, se os nossos jovens quilombolas reconheciam o que é um quilombo, né? E isso foi identificado que não conheciam, porque faltava acesso à informação na escola formal. O que forma o jovem quilombola não é só a escola tradicional, a educação formal, mas sim a sua prática, a sua vivência dentro do seu próprio território. Mas essa ponte da educação formal, ela é transformadora para a educação dos povos quilombolas. Então a minha pesquisa veio a partir desse momento, né? Que a gente consegue trazer para o município de Itabira um olhar sobre essa perspectiva da emancipação pela educação quilombola no município de Itabira, que ainda é um desafio, né? Nós temos hoje práticas isoladas em escolas que atendem as comunidades quilombolas, mas falar que o município de Itabira tem uma aplicabilidade da Lei 10.000, isso é falacioso. Isso é um desafio ainda para a gente alcançar. E aí fica já a minha provocação, como sempre tendo a levantar essas provocações. O município de Itabira precisa acordar para rever o valor das suas comunidades quilombolas e valorizar mesmo de fato a trajetória e a história de cada povo quilombola e das comunidades negras que estão aqui. O nosso pé está assentado na senzala, nós não podemos esquecer dessas marcas, né? Marcas muitas vezes da indiferença, mas também marcas de resistência. Nosso povo quilombola está aí nas comunidades e precisa ter voz e ter vez, ainda mais na educação. O acesso à educação, à empregabilidade, é o que garante que a juventude possa permanecer no seu território sem causar o esvaziamento dos quilombos que estão aí hoje nas nossas comunidades itabiranas. Como projeto, o Brasil tinha um projeto muito importante que era o Brasil Quilombola, né? O primeiro benefício que nós temos é a certificação da terra, o direito de reconhecer que essa terra é nossa, né, que ultrapassa os marcos legais, porque o território é uma questão de pertencimento e de ancestralidade, mas é o momento da gente começar a discutir políticas públicas para as comunidades negras e quilombolas. O primeiro avanço é esse. A partir do momento que a gente reconhece que existe uma comunidade quilombola no nosso município, as visões de políticas públicas voltadas a essas comunidades devem ser prioritárias para essas comunidades negras e quilombolas. Acesso a transporte de qualidade, saneamento básico, moradia, saúde de qualidade, que ainda também é um desafio, né? O acesso à educação, acesso às questões que são elementares para a sobrevivência do ser humano e que antigamente as comunidades eram negadas de ter acesso a esse direito. Então, assim, a partir da certificação, a comunidade ela começa a ter um olhar mais especial pelo setor público, né? Não está fazendo favor, é um direito, é legal que a comunidade seja reconhecida e que tenha de fato a aplicabilidade de políticas públicas e ações afirmativas para o nosso povo negro e povo quilombola. Olha, eu percebi que a partir da exposição Muros Invisíveis, muitos alunos que pertencem à zona urbana de Itabira conseguiram de fato ter acesso a informações de pessoas que estão na militância e que muitas vezes permanecem no anonimato. Eu acho que o tema ele veio bem de forma propícia a rever o nosso contexto de Itabira, né? Quantas pessoas ainda permanecem invisibilizadas, estão na causa, estão na luta, ou quantas comunidades são invisibilizadas. Então a exposição ela conseguiu enaltecer
personalidades, cada uma com sua realidade, na sua luta, na sua trajetória, e que tem algo em comum, que são personagens negras de Itabira, né? Para mostrar mais uma vez, conforme os dados do IBGE, mais de 70% da população itabirana se autodeclarou pelo censo, o último censo realizado, como negra, né? Isso é para, de certa forma, mobilizar o nosso município a pensar políticas públicas e dar espaço de voz e de vez para essas pessoas que estão aí. Por trás dessas pessoas, essas 30 e poucas pessoas que foram representadas, quantas outras estão aí por trás da gente, né? Quantos Jonatas existem aí, com outros nomes, mas com a mesma militância, que às vezes não tem visibilidade, não são reconhecidos. Então a exposição Muros Invisíveis veio de fato causar esse impacto no município de Itabira e mobilizar a sociedade a repensar em que contexto social que nós estamos vivendo, em qual conjuntura socioeconômica nós estamos inseridas, quais são as comunidades negras, quais são as comunidades quilombolas, onde que essas pessoas estão inseridas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Porque nós falamos de aquilombamento, na minha experiência aqui enquanto quilombo do Capoeirão, estou aqui hoje no quilombo, mas o aquilombamento ele é também urbano. As periferias que estão presentes na cidade, as manifestações de arte, de cultura, tudo isso faz parte de uma história que não pode ser apagada, pelo contrário, tem que ter visibilidade. Eu acho que é isso, é um processo para a gente começar a dar, de fato, um passo para a educação social, para esse reconhecimento do povo negro itabirano. Olha, acharam assim impactante, né? Olha, eu vi sua foto na praça, né? Alunos sempre fazendo fotos e levando para a sala de aula, e eu aproveitando isso também como um elemento didático e pedagógico na minha experiência de sala de aula, para tentar mobilizá-los também. Mas o meu ciclo familiar também, o orgulho que dá de se ver representado ali, né? Porque outras gerações também se sentem representadas nessas fotos que estão expostas na exposição Muros Invisíveis. Então, assim, eu fiquei super feliz em ser convidado para participar dessa exposição, né? Fiquei, de fato, surpreso e, ao mesmo tempo, também acho que é um desafio e tanto representar em Muros Invisíveis um pouco da população itabirana. Isso. Que a sociedade itabirana comece a perceber que a população é, na sua maioria, negra e que nós precisamos de ter voz e vez e ocupar os espaços que são nossos. O acesso à cultura, o acesso ao letramento digital, o acesso à emancipação das mulheres. A comunidade precisa ter esse olhar, né? E que valorizem as comunidades negras e quilombolas que existem no nosso município. A forma de reconhecer essas histórias, de muita luta e de muita resistência, a própria comunidade itabirana abraçar o que é nosso. Então nós temos várias possibilidades de pensar o turismo nas comunidades. É hora do município de Itabira acordar para essas comunidades quilombolas e dar infraestrutura para que as comunidades vizinhas possam visitar a nossa terra, o nosso quilombo de Itabira, o quilombo do Morro Santo Antônio e o quilombo do Capoeirão. É essa a mensagem que o muro traz para mim, os Muros Invisíveis, dar vez e voz a essas comunidades. Ultrapassar a legalidade, ultrapassar o ato de ficar simplesmente em documentos teóricos, mas colocar na prática aquilo que é direito do nosso povo. Nós queremos reconhecimento e queremos ocupar os espaços que são nossos, seja em qualquer esfera da sociedade. Que as ações afirmativas para o povo negro de Itabira sejam de fato concretizada. Esse é o meu desejo enquanto jovem quilombola, enquanto liderança, enquanto educador, enquanto cidadão itabirano. É isso.